Será que esse rombo das Americanas vai sobrar para os bancos? Hoje nós vamos entender um pouco mais do case da Americanas, vamos ter uma noção maior aqui dos números, como foi que aconteceu e ver aí se realmente vai impactar alguns bancos, quais deles estão mais em risco, tá? Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like nesse vídeo e também se inscreva no canal, tá? Então a gente vê aqui já o mercado falando que vai falir, a ação caindo 80%, mas antes da gente chegar nessa questão aqui do mercado, da bolsa e dos bancos, vamos entender um pouco mais aí do que aconteceu, né? Mas antes uma curiosidadezinha aqui da Lojas Americanas, foi fundada em 1929, ela foi fundada por americanos, né, que vendiam mercadorias de 5 a 10 centavos, é por isso que ela tem esse nome Americanas, eu não sabia disso, e a Americanas tem mais de 3.800 lojas espalhadas pelo Brasil. Então esse rombo aí é de 20 bilhões, antes do mercado abrir as ações despencarem aí 80%, 70%, o patrimônio dela era 10 bilhões no valor de mercado, que daria 2 vezes o valor de mercado que ela tinha até então. Patrimônio líquido da empresa é de 15,1 bilhões, que dá 1,32 vezes o patrimônio líquido total da empresa. População do Brasil é 215 milhões. Se cada um resolvesse salvar Americanas hoje, cada um teria que dar R$ 93. A população ativa aí realmente, né? Porque 215 milhões tem aí pessoas que não estão trabalhando, tem criança e tudo mais, né? Então, população ativa, 80 milhões. Cada um teria que arcar com R$ 250 para salvar Americanas. Olha só. Então nós vimos que a margem do setor é apertada. Eu vou pôr um cenário otimista de 2,5% de margem líquida por vários anos consecutivos, sem problema nenhum, né? Que já é difícil. E a empresa teria que com isso vender 800 bilhões de vendas aí para sanar essa dívida de 20 bilhões, dado a venda que ela faz hoje. A não ser que ela venda mais também, né? Então eu estou falando assim, se ela vender o que ela vende hoje com a margem de 2,5%, ela vai precisar de 25 anos, aproximadamente, um pouquinho menos, né, para sanar essa dívida aqui. Para você ter noção de como tá complicada, tá, a situação da Americanas. Então vamos entender agora o que aconteceu com a Americanas, né? Bom, ela, junto com os bancos, ela estava fazendo antecipação dos pagamentos, né? E aí eles chamam de operação risco sacado. O normal é pegar essa antecipação, como você está pegando uma antecipação com o banco, você tem que lançar aí como um empréstimo, né? Uma dívida, na verdade, né? Só que eles faziam, eles lançavam na conta de fornecedores e não ficava contabilizado como dívida. E segundo aqui o Rial, que foi o CEO que assumiu no começo do ano, ele acabou de pedir demissão ontem, inclusive, depois de descobrir esse rombo todo, ele falou que isso pode estar acontecendo talvez até 10 anos, cara, 10 anos. Era evidente, comentei ontem, que foi estranho, né? Do nada, 20 bilhões assim não é do nada, né? Então é algo que vem de longe e, enfim, né? São 10 anos lançando aí antecipações da forma incorreta. A dívida simplesmente estava oculta, né? Bom, de qualquer forma, a gente vê aqui que ele diz que não deve haver um impacto aqui no caixa de curto prazo, mas vai depender da postura dos bancos. A gente já vai falar dos bancos, aí qual que pode estar mais envolvido aqui com Americanas, a gente não tem certeza, isso é verdade, mas dá pra gente dar uma noçãozinha, né? Daí ele completa também que vai haver uma necessidade de capitalização de curto prazo da Americanas, né? Então, para quem quiser está pensando em comprar Americanas, toma um pouco de cuidado. Lembre como foi aí o caso da IRB, né? Então é um caso enrolado, ele faz capitalização, né? Embora aqui o risco já tenha potencialmente sido boa parte descoberta, não sabemos, né? Foi uma análise inicial aí. Vai que tem mais coisa de 20 bilhões, não sabemos, né? E o fato também é que é um valor muito gigantesco. É algo que, assim, 20 bilhões, eu não me lembro de ter visto algo tão gigante assim, dessa forma, é muito estranho, né? Enfim, a capitalização vai ser necessária e o risco está na mesa ainda. E antes da gente avaliar o potencial risco aqui para os bancos, olha só, em relação aos fundos imobiliários também afetou o XPLG11. Ele tem aqui um certo vínculo americano alugando imóvel de logística para ele, cerca de 7% aí. O LVBI11 é cerca de 5%, está até caindo mais nesse momento. O RL11 também tem imóvel, mas a Americana já ia sair, então não afetou nada, né? Porque já estava de saída. E nós temos outro aqui, o RU11 também tem aqui imóvel, mas aí não é de logística como esses dois aqui, e sim imóvel de loja mesmo. E aí também não afetou muito, né? Nesse caso aqui. E também temos os imóveis de shoppings, mas aí é pequena
pouca coisa, né? Tem bastante shoppings aí com Americanas dentro. Enfim, até mesmo o fundo imobiliário afetou. E entendendo o potencial risco dos bancos, o que nós podemos fazer é tracejar aqui uma área de risco, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o Bradesco. Nós sabemos que ele tem aqui uma carteira de crédito onde pessoa jurídica do setor privado e varejo representa 7%. Americanas está aqui dentro provavelmente, né? Não sabemos nem se ele empresta para Americanas, mas muito provavelmente deve estar aqui dentro. E o banco tem vários, né? Então, assim, não vai ser um impacto gigantesco, mas olha só o tamanho da carteira do Bradesco. 45 bi e meio, né? Então, às vezes pode ter aqui um valorzinho um pouquinho grande aqui na Americanas. É só especulação e quanto maior o percentual aqui da varejo, maior aí o risco teórico, né? No pior caso do mundo aqui, nossa, o Bradesco, tudo era, que é impossível de acontecer, tudo era Americanas, né? 7% é o limite aqui de problema, né? Então, assim, é um problema limitado mesmo sendo ruim. E observando aqui o Banco ABC, ele tem uma exposição de 2,9 ao setor de varejo aqui no comércio, né? E aí, o risco máximo potencial é menor do que o Bradesco, porém o Banco ABC, ele costuma ter menos clientes do que o Banco Bradesco, que é um banco gigantesco aí, né? E vai lembrar que tudo isso, olha só o cenário quanto caótico seria, né? Teria que ter um empréstimo grande aqui, teria que realmente dar ruim na Americanas para arcar com esses empréstimos. É um cenário aqui que o mercado pode precificar o pior cenário possível, né? Inclusive, o Banco ABC aqui está excelente na questão da imprensa, quase não acontecendo nada com ele, né? Seria o primeiro ruído tumultuando ele de verdade, né? Não sei, as oscilações nas cotações é normal, agora ruído de verdade mesmo, esse é o primeiro aí. E nós temos aqui o Banco do Brasil, já é bem menor o risco também, porque a gente vê que ele foca muito aqui nas pequenas e microempresas. Aqui as grandes empresas tem muita coisa do governo e tal, então olha só, olha o quanto que ele tem exposição de grandes empresas, né? Que a Americanas é uma grande empresa. De varejo não tem quase nada, olha só. Do setor de pessoa jurídica, 95,1% dos clientes do Banco do Brasil do segmento varejo e são classificados como micro e pequenas empresas. Então, cara, nada, né? Ele pega o varejo todo, 95% é micro e pequeno, ou seja, tem nada aqui de Americanas. Se tiver, aliás, não tem nada de Americanas, não tem nada quase do setor de varejo. Se tiver Americanas, vai ser pouquinho risco potencial aqui. É por isso que o mercado não está ligando muito. Capaz de nem ter Americanas, né? E observando o Itaú, nós temos aqui a carteira PJ e PF, né? E nós temos então observando mais a PJ, setor de comércio, o varejo vai acabar representando então cerca de 3% de exposição. Mas o Banco Itaú é muito diversificado, o maior devedor dele representa apenas 0,6 da carteira, né? Então ele é mais diversificado. No pior das hipóteses, ele já traçou aqui pra gente, é 0,6, né? Se acontecer o pior dos mundos todo, né? O que é bem difícil de ser justamente aí Americanas. É só um exemplo que com 3, mesmo tendo 3%, o Itaú ainda tem um risco bem limitado aqui, né? Enquanto como exemplo aqui o Santander, olha como a carteira é menos aí, diversificada. O maior devedor, por exemplo, tem 1%, né? Então, assim, o risco maior seria cerca de 1% aí, né? Bom, e aí observando o levantamento que o Bradesco fez, é muito próximo do que a gente observou, né? O Santander e o BTG Pactual são os mais aí expostos ao varejo com 7%. O Itaú e o Banco ABC que nós vimos ali, fizemos as continhas, dá cerca de 3%, é bem em linha isso aqui, o Banco ABC é 2,9% para ser preciso, o Banco Banrisul e o Banco do Brasil é cerca de 2%, mas aí vale lembrar que nós vimos que o Banco do Brasil quase tudo é PF, então isso aqui pode, né? A gente nem se preocupa muito. E aí o Bradesco não pode ver ele mesmo, mas a gente viu que é cerca de 7% de exposição igual ao Santander, né? E olha como parece que tem uma correlação, né? A gente viu que o Banco Brasil é o menos ali exposto, teoricamente, né, a esse risco. O Banco Banrisul tem um risco também baixo, ali nós não entramos no detalhe, mas o próprio Bradesco nos contou. O Bradesco nós vimos que é 7%, então já está mais expostozinho aí, ó, 2 e pouco caindo. Ó, o Santander, que eu acho que é o mais perigosinho aí nesse sentido, né? Ele tem uma carteira menos ampla do que o Bradesco e tem o 7% também, né? O Banco ABC, embora esteja só 2,9%, é exatamente a questão ali de ser uma carteira um pouco mais concentrada, aí pode ser um risco ali. Como também, exatamente por ser um pouco mais concentrado, tem o outro lado também, de repente não pega nada, né? Então,
assim, né? Fica nessa dúvida aí, mas também é um esmal. Eu não teria problema nenhum de, inclusive, ficar tranquilo aí caso eles tenham exposto aí ao Americanas, né? Bom, e aí nós temos o Itaú, que é uma carteira mais robustona, né? E tem aí cerca de 3%, mesmo, mesma linha aí do Banco ABC, ó, já caindo 1,5%, né? Enquanto a Itaúsa, que é uma hold que tem aí 70%, 80% aí 80% do Itaú, caindo um pouco menos. Então você viu que o mercado parece, né, como se o mercado fosse preciso, eu tô falando isso, né? Mas é que, assim, no dia de hoje parece que ele tá aí meio que entendendo muito bem isso, né? O setor de varejo aí oscila, a Magazine Luiza está até subindo, né? A Via Varejo caindo 5, a Ambev aí, olha só, caindo 83, e a Americanas caindo 77,3 e chegou a cair mais, inclusive, né? Agora só falta a análise final, tá? Nossa, mas não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e também um comentáriozinho, que o YouTube é carente de comentário. Você comenta ali, ele fica felizinho aí, mostra o vídeo para outras pessoas, tá? Então, tudo isso que nós estávamos vendo aqui em relação aos bancos é para entender o risco de crédito da Americanas, né? E aí, para a gente observar o risco de crédito, nada melhor do que ver como estão as debêntures da Americanas, olha só, caindo 60% hoje. Quer dizer isso? Debêntures são aí os empréstimos que a Americanas capta ao mercado, né? Então, não deveria ficar oscilando 60%, porque o risco é só de a empresa realmente ficar próxima da falência ou realmente falir. Então, o mercado dando um deságio de 60%, ele está preocupado com a Americanas. Lógico que o mercado é inconsequente, a gente sabe disso, mas 60% mostra o perigo. Eu também estaria com medo. Se eu tivesse aqui debêntures, eu no caso não gosto de ter debêntures, já que é para se arriscar a ter aí, emprestar dinheiro para as empresas, eu prefiro investir nas empresas que estão captando esses empréstimos, né? Mas no caso não americanas. Temos aqui outras empresas melhores aí ao meu ver, né? Mas assim, a gente vê que mesmo a renda fixa aí no caso de debêntures é um risco que a pessoa tem que lidar aí, né? Então vocês já sabem, like, comentário e inscrição ativando o sino. Um abraço.